E as experiências que nascem de cada uma dessas religiões não são as mesmas. Estão falando coisas que não são parecidas, tentam explicar algumas coisas em comum, mas temos que também respeitar a nossa individualidade e as coisas específicas de cada uma delas. Isso não impede, por exemplo, que eu tenha muita simpatia pessoal por Jesus Cristo, por exemplo. É alguém em quem eu penso, em quem eu considero um grande mestre e que em alguns momentos da minha vida com quem eu espiritualmente busco me conectar. Mas a prática que eu me comprometi a entender e a transmitir, a divulgar, e a que mais se encaixou para mim foi a do budismo. Então, enquanto professor budista, o meu compromisso é ensinar para vocês sobre o Zen budismo, cujo coração da prática é esse zazen, essa meditação sentada. Oi, gente, tudo bem? Então a gente está fazendo comentários desse livro, Sabedoria da Transformação, e hoje a gente vai lá na página 67. É uma história bem interessante, que é muito parecida com a história de Nossa Senhora Aparecida. Aparecida. Só que essa é de 1500 anos atrás, no Japão, onde começou, na verdade, a cidade de Tóquio. Então tinha esses pescadores que saíram para o mar, jogavam sua rede, puxava a rede e não vinha nada. Vinha um peixinho morto, outro peixe muito magricelinho, que nem valia a pena levar embora. E esses pescadores já estavam preocupados, o que está acontecendo? A maré está ruim. E de repente eles puxaram a rede e veio essa imagem quebradinha, frágilzinha, de Kannon Bodhisattva. Kannon Bodhisattva é o Bodhisattva da compaixão, não é nem homem nem mulher. Bodhi ou Bodai quer dizer iluminação e Sattva é o ser, então é o ser iluminado. Então a gente diz que o budismo, a iluminação, tem como se fosse um pássaro com duas asas. De um lado é a compaixão, esse aspecto, e de outro é a sabedoria. Então uma coisa é mais de ter clareza pontual, mais racional, de ver a realidade como ela é, e aí vem esse lado da compaixão, que já seria uma atitude, uma ação amorosa, que percebe as outras pessoas, os outros seres como parte de si mesmo e que, portanto, cuida. Então existe esse Bodhisattva, esse ser iluminado da compaixão, que a gente chama de Kannon ou Kanzeon ou até Kanjizai Bodhisattva. Esses termos são usados em japonês, que veio da Índia, do sânscrito, que é Avalokitesvara. Então esse ser, esse aspecto aparece por todo o budismo, mas não é exatamente uma santa, não é uma deusa, não é uma pessoa. Assume características mais femininas, na China é chamada de Kuan Yin, mas não é nem homem nem mulher, é um Bodhisattva, é um ser iluminado, um ser que representa a iluminação, não só algo a quem a gente recorre para pedir proteção e pedir que haja sobre alguns acontecimentos da nossa vida, mas que são seres que também nos inspiram a determinados estados de consciência. Então, da sabedoria é Manjusri Bodhisattva, que geralmente aparece sentado formalmente na postura de Zazen, ou seja, realmente fazendo a postura que a gente transmite, em cima de um leão, e o leão está bem tranquilo, às vezes sorrindo, quer dizer, o leão da mente, a nossa parte animalesca, foi bem silenciada. E foi ao puxar essa rede com essa imagem de Kannon Bodhisattva ou Kanzeon, que inúmeras bênçãos começaram a aparecer, e a partir disso já pescaram mais um tanto de peixe, levaram a imagem embora e construíram uma capela para ela, que hoje está em Tóquio, no distrito que a gente chama Asakusa Kannon. É um lugar cheio, um complexo com alguns templos e capelas, e também de muita lojinha, de muito turismo, de lojas com roupas tradicionais, com artefatos de arte. Então é um lugar que quem vai visitar Tóquio turisticamente é imperdível, vai acabar passando por lá mesmo. É uma galeria, um pavilhão todo vermelho, e tem esse templo com essa imagem que fica guardada, a gente não consegue vê-la, mas que é muito parecida com a história dos pescadores que puxaram Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil muitos anos depois, não é verdade?
Então essa história eu acho muito bonita também que ela tenha aparecido aqui no capítulo do livro nessa época. Por quê? Porque é uma época que a boa parte do Ocidente está comemorando o Natal, mas que para nós budistas, Shakyamuni Buda, o nosso Buda histórico que desenvolveu essa religião e essa prática, ele viveu 600 anos antes de Jesus Cristo. Então, o cristianismo aparece como uma maneira de pensar que não é da Índia, até que não está muito longe de lá geograficamente, mas mais de meio século depois. Então, não há registros na literatura de Buda, nos sutras, nos seus sermões, de nada relacionado ao cristianismo. Mas, de qualquer forma, para nós é um período importante, porque nós consideramos que de 1 a 8 de dezembro ele teve a sua experiência iluminada. E no verão, agora que a gente está no verão, e no Japão, no caso, estão no inverno, mas é um período de práticas intensivas, seja de treinamento, seja de muitas preces nos templos, onde as pessoas se reúnem com suas famílias, férias de fim de ano, e vão pedir bênçãos pelo ano que vai começar, e também rezar memorialmente por seus familiares, no sentido do ano que já passou. Então é uma época muito agitada para nós da religião do budismo também, mas é importante lembrar que embora as religiões tenham coisas muito semelhantes, elas não são iguais. Então essa ideia desse Bodhisattva, desse ser iluminado que eu mencionei, é um ser que na hierarquia budista está ainda um nível abaixo de Buda. Então Buda é o ser mais evoluído espiritualmente, se vocês quiserem, naquilo que a gente vai chamar iconografia budista. Iconografia, o que é? O coletivo das imagens que a gente venera nessa religião, dos ícones. Então, no nosso altar principal da escola Soto Zen, vocês vão ver sempre a imagem de Shakyamuni Buda, que é o Buda histórico, que foi um ser humano, o príncipe Siddhartha, que viveu na Índia e que sentava a meditação numa determinada postura que a gente chama de Zazen e que a gente considera que era o coração daquilo que ele transmitiu através dos séculos como seus ensinamentos. Então a principal imagem da nossa iconografia é Shakyamuni Buda, esse personagem. Depois, abaixo de Buda, tem esses bodhisattvas que eu mencionei, que são seres iluminados que vêm representando aspectos, coisa que talvez muito depois aquele psicanalista chamado Jung, que foi discípulo do Freud, vai chamar de arquétipo, que são imagens mentais muito antigas, muito profundas, que vêm a traduzir determinados aspectos, né? Mas é interessante perceber que determinados milagres e acontecimentos, que não são só mentais, são histórias de coisas que teriam acontecido de fato, se repetem em vários locais do mundo, em épocas diferentes, em estruturas muito parecidas. Então acho isso uma coisa interessante de se observar, como esse sagrado encontra maneiras de se manifestar e de nos passar mensagens independente da cultura e das linguagens que estejam acontecendo onde quer que esse sagrado apareça. Mas as ideias das religiões tentam explicar as coisas por outros ângulos, e é delicado querer dizer que todas querem dizer a mesma coisa e que todas levam ao mesmo lugar, porque não é verdade. Só nós, do Zen Budismo, até onde eu saiba, damos uma ênfase tão precisa nessa postura desse jeito. Então esse é o nosso carisma característico da nossa escola, que é o Zen Budismo. E a gente considera que Budas são pessoas que mantiveram essa prática, desenvolveram a sabedoria de Prajna, que a gente chama, que é nascida dessa prática intensiva do sentar em Zen. Então, para nós, as pessoas que mantiveram isso são os monges e monjas da nossa linhagem, que nós chamamos de Budas, de pessoas despertas que mantiveram essa prática. Então, isso é uma terminologia que se refere à iconografia do budismo. Então é delicado ficar comparando, é perigoso, às vezes a gente quer mostrar que temos pontos em comum, mas às vezes a gente acaba fazendo enganos ou passando mensagens que não seja bem assim. Esses bodhisattvas não são deuses. Kanon,
ou Kanzeon, quer dizer aquele que vê os sons do mundo, aquele ou aquela, capaz de ver os lamentos, os sons do mundo. Isso quer dizer Kanzeon ou Canon, da onde vem aquela marca de câmera fotográfica, né? Mas não é uma deusa. Inclusive, na hierarquia do panteão budista, os deuses ocupam uma posição inferior aos seres iluminados. Eles vêm até os seres iluminados requisitar ensinamentos. Então existe sim esse plano celestial, onde tem deuses, devas, dakinis. Existe uma gama enorme de seres descritas nos sutras que já faziam parte da cultura do hinduísmo, onde Buda viveu, e outros foram sendo incorporados ao budismo, depois na China, depois no Japão e assim por diante. Então existe toda uma série de seres que aparecem, pássaros mágicos, garudas, né? Seres responsáveis pelas ervas, pela fortuna. Existe todo um panteão de fato budista, embora seja uma religião não teísta. Não é nem monoteísta, nem exatamente politeísta. Mas veja que interessante, que até o cristianismo, que é monoteísta, acredita em um Deus, tem lá uma relação politeísta com seus vários santos. Então isso é comum a todas as religiões. Mas a maneira de interagir e as experiências que nascem de cada uma dessas religiões não são as mesmas. Estão falando coisas que não são parecidas, tentam explicar algumas coisas em comum, mas temos que também respeitar a nossa individualidade e as coisas específicas de cada uma delas. Isso não impede, por exemplo, que eu tenha muita simpatia pessoal por Jesus Cristo, por exemplo. É alguém em quem eu penso, em quem eu considero um grande mestre, e que em alguns momentos da minha vida com quem eu espiritualmente busco me conectar. Mas a prática que eu me comprometi a entender e a transmitir, a divulgar, e a que mais se encaixou para mim foi a do budismo. Então, enquanto professor budista, o meu compromisso é ensinar para vocês sobre o Zen budismo, cujo coração da prática é esse zazen, essa meditação sentada. Então, isso não impede de fazer comparativos, mas não temos Deus, por exemplo, no budismo. E a jornada da consciência, meditativamente, não pode ser comparada com a jornada da alma à procura de Deus. Embora a gente possa fazer referências linguísticas de uma coisa para outra, a maneira de pensar budista é diferente de outras tradições. E não dizer que tudo é igual. Às vezes as pessoas falam de que se eu acredito que um dia vai ter uma religião só no mundo inteiro, eu falo, tomara que não. É um assunto que me assusta muito, essa coisa de ter uma cultura só, uma legislação única e uma religião única no mundo inteiro. Isso é uma visão ideológica que não leva em consideração a realidade do mundo, que é muito múltipla, é gigantesca, é complexa, e cada povo tem sua identidade sim, e suas particularidades que tem a ver com o clima, com a geografia, com o desenvolvimento histórico. Então não é dizer que é bom que tudo vire uma coisa só, porque não é. Somos diferentes, e reconhecer essa riqueza de pluralidade a beleza da vida, e não dizer que tudo é uma coisa só e ficar puxando para esse lado de querer unificar o que tem como seu valor justamente a multiplicidade.